Retomando, pessoal, vivendo e aprendendo, né? Retomando aí, só assim, né? Só quando acontece que a gente vê, né? Que a gente tem que lidar com esses imprevistos. A gente não sabia. Se a pessoa entrar pelo computador, já não é possível fazer a live, ó. Tá vendo? Já mais um aprendizado, né? Todo mundo aprendendo junto aí. Mas a gente vai se reinventando. Vamos ver então. Vamos aguardar, professor. Agora sim, agora eu consigo. A gente vai aprendendo junto, né? Tudo é novidade aí para todos, então obrigada aí, pessoal, pela paciência, mas faz parte, né? Todo mundo aí se reinventando no digital, né? Assim mesmo. E até as coisas não acontecerem, né? Situações novas a gente não sabe aí, né? Não entende. Ó, tá indo, hein? Boa noite, professor. Vamos ver se a imagem. Agora, Agora sim. Tá me ouvindo, professor? agora tá bom, tô vendo e Ai, ouvindo. desculpa aí, é porque também estou aprendendo e sempre que tem uma nova situação a gente só vê na prática, né? Certo. E aí, eu também não tenho na mínima prática nesse negócio. Não, mas aqui todo mundo tá vindo aqui, Tá, tô trazendo todo mundo para o digital. certo. Boa noite, professor. Muito obrigada, né, primeiramente, por ter aceitado o meu convite. Né? Eu não tive a honra de ter aula com o senhor, mas só ouço bons comentários. Né? Eu entrei no instituto já em 2012, né? Mas tive o prazer de estudar então com seus livros. Né? Então, Tá pelo ok, menos obrigado, eu que essa agradeço o convite. referência eu tenho. Certo. Muito obrigado pelo convite. O pessoal Imagina. fala aí. Eu trabalhei muito tempo ali, né? Então muita gente me conhece já do tempo antigo, né? Então fica alguma lembrança boa. Sim, o pessoal havia me pedido para eu conseguir uma live com o senhor, então acredito que o pessoal vai estar bastante feliz aí e vão participar bastante também. Acho que tá a conexão. Acho que deu uma travada. Deu. Tá. Bom, professor, então, né, eu gostaria que o senhor, né, fizesse uma breve apresentação, assim, né, mas eu acredito que quase todo mundo aqui já deve lhe conhecer, mas só um pouquinho, de repente, algo de bacana, assim, de novo, que o senhor tenha feito algum projeto mais recente, né, que de repente o pessoal não conheça, né, e aí então, para a gente entrar no assunto Uhum. propriamente dito. Certo. Bom, eu trabalhava lá no Campus Bento desde o início, né, do curso superior lá de enologia, né? Uhum. Trabalhei na primeira turma que entrou, eu entrei junto, assim, nós formamos o curso lá. Óbvio, eu e outras pessoas, né? Fiz parte daquele grupo que deu início à faculdade lá. E eu já trabalhava em viticultura desde que eu me formei em 83. 83, né? Trabalhei ali na cooperativa Aurora um tempo, trabalhei na Almaden, lá em Livramento, trabalhei com os franceses, fiz uns trabalhos por conta própria e tal, e depois, quando abri o curso ali, eu fiz o concurso e entrei, né? Fui trabalhar lá no Campus Bento. Na época chamava Uhum. Escola Agrotécnica, depois virou Uhum. Cefet, depois virou Campus Bento. Aí, mas sempre com a ideia de um dia
a minha esposa, Simone, e eu fazermos ter um projeto próprio, né, de produção de uva e vinho. E com o passar do tempo, a ideia foi amadurecendo e também isso demanda dinheiro e tempo, né, e dedicação. Acabamos conseguindo fazer. Faz 10 anos, 10 anos, né? 10 anos que a gente conseguiu começar aqui. Nós compramos uma área aqui perto de Porto Alegre, aqui em Viamão, que Uhum. é uma área nova enganadora, uma área bem antiga em viticultura, mas teve uma retomada boa até os anos 70, até 2000 e pouco. Depois parou um pouquinho e agora eu e mais outros colegas, nós e mais outros amigos aqui, nós estamos fazendo ressurgir a região, né, com as uvas antigas que tinham aqui e com algumas propostas novas, que são essas variedades resistentes. Então, o Uhum. projeto que eu tenho aí hoje em dia é isso. A gente tem uma vinícola aqui em Viamão, aqui em Águas Claras, mais especificamente, que é totalmente fora do que... Quando a gente fala com alguém aí da Serra, ninguém nem sabe direito que existe, né? Acho Uhum. muito estranho. Viamão, pois então, é lá em Viamão mesmo, lá em Águas Claras. Nós temos uma vinícolazinha pequena, mas é um pequeno também, assim, como é que eu vou te dizer? Tudo que uma indústria grande tem, a gente tem as maquininhas, a versão pequena. Pequena. Então nós conseguimos. Tudo pequenininho, mas bem equipada, né? Com o foco em ser a tecnologia boa, o que tem de melhor, com as uvas diferentes, com quantidades pequenas e com métodos de elaboração também do vinho e de condução do vinhedo um pouquinho fora do comum. Isso aí está despertando um interesse e atração aí fora. Basicamente é Uhum. isso que tem andando aí, é É, isso. é a quinta barroca, né, da Tilha? Isso, isso. Para Tem quem esse ainda nome, não sabe. tem esse nome porque a gente gosta do negócio de arte barroca e dessa de tilha, que é uma árvore, né? Que é não sei Aham. se conhecem, não tem muito Sim. aqui. Uhum. Parece um plátano, mas perfumado, assim, a flor tem um perfume muito bacana. E nós temos um exemplar dela aqui na frente da cantina, então botamos esse nome. Uhum. É esse. É esse. E de variedades, o senhor falaste que aí vocês trabalham também com variedades do resgate, né, de variedades antigas. Que variedades seriam? Aqui que teve fama aqui em Viamão, né? Até, até faleceu o principal produtor que tinha aqui, era Nebbiolo. Era o Ah, vinho assim mais que dava o nome aqui para Viamão era Nebbiolo. E nós temos aqui, ela realmente confirmou a ideia, né? Não é assim um negócio super produtivo, mas produz uma quantidade razoável e sempre com uma qualidade boa. E o vinho é muito diferente dos outros vinhos tintos assim que a gente está acostumado. uhum, Não tem nada a ver com cabernet, com essas coisas, é muito diferente. uhum, A cor, o sabor, os taninos, é muito peculiar. Muito... E afora isso, nós temos outras viníferas normais, assim, que pouca gente tem também, que é a Vermentino, na uhum. branca, né? O Alvarinho, que também é branca. Outra que chama atenção, que eu acho que ninguém tem, que é a tal da Mourvèdre, Ah, que sim. chamam na Aham. Espanha de Monastrella. É bem diferente mesmo, acho que só nós temos, porque o pessoal de onde eu peguei os galhos para enxertia, lá em Santa Catarina, lá na Serra Catarinense, eles estavam meio desanimados, porque ela é uma uva que precisa de clima quente e diz que iam arrancar tudo fora. E para Lá nós em aqui, como é. Languedoc também eu fiz o estágio lá e eles tinham Mourvèdre. Então, e o vinho é muito bom, né? É um dos vinhos Uhum. mais interessantes que a gente tem aqui. E é diferente só. Acho eu que só nós temos no Brasil agora, né? É, eu não sabia que tinha, né, É. aqui. Uhum. Uhum. Nós estamos com Muito bacana, professor. é uma área até grandezinha, assim, não foi uma área que tem quase uma área grande, não diria que é uma área bem grande assim de Mourvèdre que pouca gente tem. Quer dizer, eu acho que ninguém mais tem. Uhum. Bom, professor, e quantas variedades resistentes, então, né? Não, Quais que o esse é um, senhor tem aí? as resistentes foi o seguinte, a gente sempre, né, a Simone, a minha esposa e eu, nós somos agrônomos, né? Uhum, Então, procurando novidades, estudando e vendo. E quando apareceram, que já existe há bastante tempo até essas resistentes mais modernas, né? Que tem um trabalho grande na Alemanha, na Hungria e na uhum, Itália, principalmente.
quando apareceram as primeiras, faz o quê? Dessa nova geração, digamos, faz uns 5 anos. Eu lendo aqui e ali descobri, estão lançando coisa nova, resistente, né? Mas aí tu lê o catálogo, no catálogo que está escrito ali pode ser uma maravilha e na prática não ser bem aquilo, né? Uhum. Aí nós importamos não chegou a ser uma coleção, foram 2 variedades e plantamos já naquele ano mesmo. Era novidade até na Europa mesmo. Uhum. Eles nem queriam vender no começo. Essas variedades vêm da Universidade de Udine, tá? Uhum. Que tem um convênio com aquele viveiro, com o VCR. Aí, e a pessoa que importa para cá é ali de Farroupilha, o Charles Pontalti, né? Ele até me disse, não, eles não vão querer te vender isso aí, porque é novidade, tem pouco e tal. Eu disse, tá, mas me dá deixa eu tentar. É. Aí ele me deu o e-mail lá, eu escrevi direto pro presidente da cooperativa. Por sinal, o sobrenome dele era o mesmo do governador na época, era Sartori também. Uhum. Escrevi para o Sartori e digo, me consegue um pouquinho aí dessas, do Sauvignon Cretos e do Cabernet Volus, que são tipo um Sauvignon Blanc resistente e uma Cabernet Sauvignon resistente. E ele mandou, sem problemas, né? Uhum. O que tem um pouquinho, não é difícil, mas que é um pouco diferente do resto. O preço das mudas, né? É o dobro do preço da muda da vinífica normal. Uhum. A gente tem que assinar um contrato marcando com GPS o lugar onde é feito o vinhedo. Nossa. E um contrato que não vai reproduzir nem para a gente mesmo, assim, não pode reproduzir. Muito menos, óbvio, dar uns galhozinhos para o vizinho fazer enxerto, né? Uhum. Que é um material protegido, né? E eles Uhum. têm toda a razão, porque imagina o trabalhão que deve ter dado para chegar nesse ponto. Bom, aí nós plantamos. Plantamos as 2, fizemos 2 fileiras só, né? Porque é pouca, vem um feixezinho de 25 plantas. Uhum. E para comparar, botamos 2 viníferas normais, perto não, junto, na mesma fila, mais na frente, né? No primeiro ano, essas que vieram resistentes já deram um cachinho, 2 já deram um pouquinho de uva. No segundo ano já deram uma produção cheia, produção normal, assim, de uma vinífera. No terceiro ano, aí bateu o recorde, está produzindo muito mais do que as outras. E não é só produção, né? Elas têm uma outra vantagem, na verdade tem várias vantagens, né? Que aqui, digamos assim, que o clima é mais seco do que na serra, tá? Bem mais seco, chove menos, porém é mais quente. Então a incidência de míldio não é muito diferente daí da serra, tá? E o Uhum. que tu ganha com menos chuva, tu perde com mais calor, né? Tem o calor, o ciclo do míldio é ligeiro, mesmo Uhum. com menos umidade. Mais ou menos igual, assim, não é? Acaba que a gente, nas viníferas normais, faz 16, 18 tratamentos, depende do ano. Usando daí, né, fungicida de última geração, sistêmico e cobre e tal, tudo, né? Meio convencional, assim. E nessas aí, seguindo a orientação deles, eu fiz 3 tratamentos por ano. Nossa. 3 com sulfato de cobre. É um Só. negócio, né, que bio isso, bio aquilo, orgânico, tudo, né? Aham. E tá, e além de tudo, só com isso aí, ela fica melhor do que a outra com todos esses outros tratamentos. Ela Sim. realmente não estraga, não apodrece, não. Depois eu vinha vendo esse ano que aparece um pouquinho de antracnose, que nas outras quase não tem, porque aqui como é um lugar mais, não é tão úmido, não é tão frio, a gente não trata, né? A antracnose Uhum. nem as outras. Aí deu um pouquinho de antracnose. E num ano que chova muito, como tu não faz nenhum tratamento quase nela, você vai fazer esses 3 durante o ano inteiro, pode pegar um pouquinho de podridão ácida no final. Ah, podridão Porque aqui tem ácida. muito inseto, então os bichinhos vão lá e furam uma uva aqui, furam uma ali. Então, num ano assim que chove mais, se a gente atrasar para colocar as telas, não comentei isso, mas aqui tem passarinho de montão, né? Tem que pôr tela Uhum. no vinhedo todo. Quando começa a amadurecer a uva, tem que botar tela. Então, a dificuldade seria isso aí, basicamente. E agora, este ano, eu vou testar mais 3, já está feita a encomenda, já está pago, tudo direitinho, que é um Pinot Blanc resistente, um Pinot Noir e uma Tokai Friulano. Então Nossa. é interessante. Uhum. Nós vamos testando. E
A médio prazo, a ideia é aumentar a área com essas aqui e diminuindo as normais, né? E aumentar a área com essa... Com as resistências. Isto. Né? Perguntaram aqui se já foi vinificado. Sim, no primeiro ano não, que era pouquinha uva, nós misturamos nas outras, né? No segundo ano a gente fez o Cabernet Sauvignon, esse que é o Cabernet Volos, o nome, e fica um baita vinho. Fica tipo um Cabernet normal, Cabernet Sauvignon normal, e com um ano na garrafa, assim, ele começa a gerar um aroma que em outros Cabernets eu nunca vi, de favo de mel, assim, de abelha. Nossa. Muito curioso. Curiosíssimo, assim, nos chamou a atenção de, pô, que coisa estranha. Né? Mas é um Cabernet mesmo, Sauvignon, com esse a mais aí no aroma. A Sauvignon Blanc, tu tomando, assim, ela vinificada em branco, é um Sauvignon Blanc dos bons, né? Com aqueles aromas todos normais que tem no Sauvignon Blanc. E a gente fez também uma versão desse que chama tipo âmbar, tipo laranja, né? Vinificado macerado com a casca. E esse ficou mais interessante ainda, porque daí eles trazem tudo que é aroma que tem lá, né? E aí foi muito diferente, assim, uma coisa bem surpreendente. Eu até, em geral, eu não gosto desses vinhos laranja, não curto muito, mas aquele ali, que coisa interessante, né? Porque ele ficou bem mais complexo. E não então, fica esses dois muito a gente pesado? Não, ficou um negócio muito bacana. E vinificado em branco, ele fica igual ao Sauvignon Blanc normal. Mesmos aromas, assim, é mesmo aquele negócio de maracujá e tal, aquelas de frutas tropicais mesmo. Mas o feito macerado, ele daí fica muito mais... Tem milhares, se tu deixar ele no copo ali paradinho, começa a ter, dali a pouco começa a sair tudo que é tipo de aroma, assim, né? Até umas coisas meio inusitadas, uns aromas de fungo, de terra, um pouquinho... Não sei se conhece aquela árvore, aquela planta que parece qualquer coisa entre um xaxim e uma palmeira, cicas, que tem, quando floresce, dá um cheiro muito peculiar, assim. Tem um cheiro até daquilo. É um negócio interessante. Professor William perguntou... Sim, desculpa. Não, desculpa, eu estou falando demais aqui. Não, imagina. O pessoal está adorando aqui. Né? O William perguntou se existe alguma movimentação na Europa para vinhos dessas variedades se enquadrarem como vinho fino. Então, eu estou acompanhando isso porque na lei brasileira não enquadra, né? Mas eu vi agora no última coisa que eu li lá da Itália, sim, que eles já estão podendo utilizar, mas não em denominações de origem, só naqueles de vinho, como é que eles chamam lá? Vinho da távola, que é o vinho tipo comum deles, que é feito de vinífera, né? Mas eu acho que a médio prazo vai acabar acontecendo alguma coisa. Talvez aqui também, né? Porque ela tu não tem nenhuma característica de uva comum nela. É uma vinífera, com essa vantagem aí da resistência, né? O sabor do vinho, o gosto, o cheiro. Se fizer a análise química, tu detecta lá os diglucosídeos também, que nem tem nas americanas, né? Porque eles até não explicam toda a origem genética, mas se bem me lembro, se eu não estou mal informado, eles têm um pouquinho lá no início do processo de cruzamento com vitis rotundifolia, que é da onde pegou a resistência, né? E dá para identificar o vinho na análise, né? Que tem uva americana no negócio. E além desses benefícios, né, da resistência e também, né, benefício econômico, né, em relação à economia, né, de tratamentos que o senhor falou, que outros benefícios o senhor vê assim que essas uvas têm? Bom, como eu falei, né, o preço das mudas é o dobro do preço da uva normal, né, da vinífera normal. Só que no primeiro mês que tu, em vez de fazer 4 tratamentos, tu faz um, já a diferença de valor já saiu ali, né? E isso é uma vez só. Isso aí, quando compra, acontece, está feito. Depois, no passar do tempo, dentro do ano, como tu tem que passar 3 vezes só, em vez de 18 por aí, 15, 18, tu economiza tudo, né? Trabalho, tempo, combustível, trator,
mão de obra, tudo, né? Também, como tu vai estar usando produtos assim de baixa toxicidade, né? Tem essa parte ambiental também que é bem forte, né? Isso, aliás, esse é um Geração de argumento resíduos, forte né? um argumento forte da empresa italiana é isso, que não pouca utilização de produtos químicos, né? Uhum. Essa pegada aí de ecológico, né? De bio e tal. E uma outra curiosidade que eles levantam na Europa, que é o seguinte: tem pouca gente para trabalhar, para ir fazer o tratamento. Então, quanto menos mão de obra precisar, melhor. E tem muito vinhedo que é quase em zona urbana, assim, dentro de cidade. Então, não convém tu estar dentro de uma cidade aplicando fungicida, né? Uhum. Então, é também uma vantagem. Mais lá para eles, né? Que assim tem muito vinhedo em zona urbana ou perto de regiões habitadas. E para nós isso vai chegar também, vai chegar um dia nesse ponto. Né? Na Sim. prática até já está. A parte de falta de gente, para tu ter uma ideia, aqui, quem faz tudo aqui, somos nós dois, a minha mulher e eu. Né? A gente, Que área que você trator, tem, fazer vinho, professor? tudo. Plantado com parreira são 3,5 hectares. Uhum. Que parece pouco, mas é bastante. Para nós é muita coisa. Dá bastante trabalho. Uhum. Essa é uma realidade, né, que a gente tem muito aqui na Serra também, né? É algo que eu que venho de fora, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Então é algo que Uhum. eu fico assim, chega a me dar uma tristeza ver que realmente o pessoal, a nova geração, o pessoal não fica mais no campo, né? O pessoal quer ir para a Pois. cidade e geralmente não volta, né? E aí eu fico assim É. pensando, meu Deus, né? Vai tudo por água abaixo, né? Porque É. necessita Isso dessa mão de obra, né? Isso que aí, Vale dos Vinhedos e tal, eles têm praticamente tudo que tem numa cidade, eles têm ali, né? O conforto Sim, urbano, vem sim, dizer eu tudo, né? acho isso. Exatamente, para mim não é. E fora que tá 10 minutos ou menos, você tá Sim, aqui já do ali, centro. tá também. Isso eu acho. Então não tem Nós motivo. aqui, nós estamos meio para fora. Nós estamos aqui a uns 20 e poucos quilômetros da sede do município, né? E Uhum, aqui é bem zona rural mesmo. Então, e daqui não se acha. Primeiro que aqui ficou anos sem ter produção de uva, né? Então ninguém que mora aqui mesmo sabe o que fazer, não sabe trabalhar com isso. uhum, Então até a gente pega às vezes estagiário ali da escola técnica, às vezes estagiário da agronomia, faculdade de agronomia, né? E uhum, até uns aqui do Instituto Federal do Campus Viamão aqui, dos cursos de meio ambiente. Aí tem de vez em quando aparece alguém ali. uhum. Então é bem difícil, a parte de mão de obra é difícil. Então, É uma essa pena. também é uma vantagem importante para a uva que precisa tratar menos, vai dar menos trabalho. Né? E O pensando básico aí, é né, a isso, né? longo prazo, né, realmente a tendência, eu acredito que seja ainda piorar, né, nesse sentido, né? Sim. Tem. Cada Então, vez está realmente. mais urbanizado, né? É. Aqui eu vi esse tempo dado aqui, o Rio Grande do Sul tem só 14% da população na zona rural, né? Uhum. Então tem pouca E gente o mesmo. senhor vê, então, essas uvas aí como uma possibilidade de uva do futuro aí, né? Já Sim, eu presente, tenho né? mais ou menos, né? Eu tenho até meio como certo isso. Não estou falando aqui do nosso caso, né? Não, mas eu acho que não só aqui, porque tem essas regiões novas aí no Brasil todo. Tem pessoal plantando uva fina no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Distrito Federal, tem tudo que é lá. Até esses dias eu vi que tem no Piauí também. Eu já tinha ouvido Ah, falar da não Bahia e tal, sabia. mas... No Piauí, não sabia. É, eu ouvi falar isso também. Tem aqueles da Bahia ali do Vale de São Francisco e tem uns outros lá na Chapada Diamantina, lá não sei onde. E são tudo lugares assim, todo, né? O Brasil todo é mais úmido do que a média, digamos, dos lugares de uva e vinho, né? Uhum. Então estas variedades eu acho que tem chance de colocação em várias regiões do país. Especialmente nas novas, que não estão atreladas e não estão assim limitadas por denominação de origem ou indicação de procedência, que tem que ser assim, assim, assado. Aí o cara tem essa vantagem de poder testar, poder experimentar, poder ver o que dá de bom, o que não dá bom. Uhum. E tem esse lado ruim, que é não pode escrever vinho fino no rótulo, né? Isso aí por enquanto, mas isso é só uma coisa de lei. Uma dessas também muda isso, né?
por enquanto não pode. E fica como no rótulo, na verdade, agora? Eu acho que eu ainda não, eu fiz tudo quantidade pequena, né? Uhum. Então a gente nem vendeu, nós fizemos e tomamos e demos para uns amigos, para um grupo de um pessoal que... A gente tem um grupo aí de WhatsApp, um pessoalzinho de WhatsApp aí que a gente tem bastante contato. Nós demos para os amigos e tomamos. Né? Uhum. Então nem sei como ficaria, só não, eu sei que não pode constar como fino, porque em última instância é uma uva híbrida. Uhum. Por mínima que seja a genética da uva americana, ela é híbrida. Não... E não dá para não dá para ocultar nada, né? Tem que vir no rótulo mesmo, né? Sim, Informação. sim, na verdade, talvez possa omitir não dizer Se nada, só diz, desse. deixa quieto, não fala que é fino, né? Não pode falar que é fino. Exatamente. Né? E o que a gente está vendo, assim, é que vai chegar um momento que vai mudar. No começo, quando a gente plantou e falou disso aí, vinham umas pessoas dizendo, mas isso aí é transgênico. Não tem nada a ver com transgênico, é melhoramento genético convencional. O cara fez um cruzamento lá na origem, né? Uhum. E como ele tem eu acho que o outro rapaz explicou aqui numa outra dessas lives aqui, né? Eles têm como ver no DNA, eles já vão eliminando todo mundo que tem os genes, não tem o gene de resistência para o míldio, para a botrytis e para o ídio, eles já descartam. Então o processo é bem mais rápido. Né? E não tem nada de transgênico, é melhoramento convencional, cruzamento e seleção. Uhum. E além dessas italianas, tem umas alemãs, só que é difícil de comprar porque o Instituto de Pesquisa faz e não tem um viveiro que reproduza para vender, né? Uhum. Esse italiano, a universidade faz, passa para o viveiro reproduz e vende. E tem duas bem interessantes brasileiras também da Embrapa aqui. Tem a Margot e agora a Bibiana, essa branca ali, bem legais também. Essa eu só provei o vinho e vi as parreiras, eu não tenho elas aqui, né? Mas estou até com vontade de experimentar, comparar com os vinhos. O vinho, esse Bibiana é bem bacana também, belo vinho. Vinhos muito bons e eles dão ali como tratamento, não são totalmente resistentes, né? Mas com tratamento menos do que uma uva americana ali na serra. E, bom, já é alguma coisa, né? Uhum. E o vinho é bom. E já é possível conseguir? Não, ainda estão em estudo. Então, a Embrapa já passou esse material básico para os viveiros cadastrados. Eu tentei comprar esse ano, nenhum tem a muda esse ano. Tem que pedir esse ano para eles te entregarem o ano que vem. Uhum. Mas fazem. Né? E é um material bem interessante também. Uhum. As italianas, as que eu tenho, essa aí para mim já estão garantidas. Eu sei que não é a conversa do catálogo. A uva é boa, o vinho é bom, a parreira é excelente. Então, nós estamos bem faceiros com isso. Ai, muito, muito legal ouvir realmente quem tem o resultado na prática, né? Porque é realmente isso, né? Às vezes você vê ali a descrição é maravilhosa, mas depois não funciona, né? Sim, e na nossa realidade também, né? Tem que levar tudo isso em consideração, né? Isso. Daí depois eu até fui ver os lugares que eles testaram na Itália. Um lugar lá é bem parecido até com o clima com aqui, assim, chove 1.200 milímetros por ano. Claro, é bem mais que o inverno, né? Mas as temperaturas de verão e a quantidade de chuva bem parecida. Então elas se adequam bem. E essas duas que que já estão testadas aqui por nós, né? Elas, olhando no catálogo, assim, elas nem são as que eles consideram 100% resistente. Tem algumas agora que a resistência é completa, não pega míldio mesmo, assim, então bota ali e não tem, né, do que se preocupar. Então é melhor ainda, né? E eles dão a garantia disso, míldio, oídio, botrytis. E o resto, bom, aí você precisa... Não sabia, para mim era só míldio e oídio. Mas aí tem uma variaçãozinha, aí tu tem que ver variedade por variedade. Aí eles botam ali, essa aqui tem a tolerância completa, ou mais ou menos, ou tem uma categoriazinha, né? Para tu saber se a Nabotritis ela aguenta bem também. Mas míldio e oídio, praticamente, elas são todas bem resistentes. Eu vou pegar algumas perguntas aqui, pode ser, professor? Tá, por favor.
A Gabriela perguntou se existe uma estimativa de tempo de vida dessa videira. Pois é. Eu também não sei isso. Eu imagino que seja como as outras, talvez até mais, pelo fato de ela ser mais resistente aos fungos, né? Que o que acaba. Aquela história que a parreira vive 100 anos. Não, não vive 100 anos. Tem aqueles pés lá na Valduga e outros lugares lá, é uma uva que não foi enxertada, uma Isabel de pé franco, velha e tá lá, né, daquele jeito. E nem Vive, mas mais não, né? benéfico, né? Mais só para tirar É, foto, né? Outras finalidades. é. A videira no clima brasileiro, ela não tem como viver todo esse tempo, né? Uhum. Então, porque ela está sujeita a fungo no solo, fungo na folha, superprodução, porque o clima, né, ajuda, chove bastante, tem calor, ela meio que se esgota antes do tempo. Essas resistentes, por serem resistentes, eu imagino que talvez vão viver mais aí. Eu estou trabalhando com a ideia de uns 25 anos de vida útil, né? Não quer dizer que ela vai morrer antes, mas até ali ela vai estar produzindo direitinho, eu acho. Uhum. Porque, assim, ó, só para ter uma ideia, o ano passado foi a terceiro ano delas. E já foi a terceira safra, que no primeiro ano já deu um pouquinho de uva, né? Uhum. Elas deram mais de 6 quilos por planta numa espaldeirazinha normal, assim. Não tinha nenhum truque a mais, assim. Ali, igual o que eu faço nas outras, tem algumas ali que me dá meio quilo por planta, essas estão dando 5, 6, né? Uhum. Então, elas talvez se esgotem porque produzem muito. Mas as folhas ficam sadias, elas caíram a folha agora, faz uma semana e pouco, com o frio que fez ali antes. Estavam com folha até agora. Se bem que os Nebbiolo e o Vermentino também ainda estão. Uhum. Né? Então, E é tudo em mas eu espaldeira. não sei. É tudo caldeira, é tudo caldeira. Uhum. Só porque é mais fácil também. E até quando eu vou escolher as variedades, uma coisa que a gente leva em conta é o hábito de crescimento. A gente pega as que têm o hábito de crescimento ereto ou semi-ereto, que é mais fácil de conduzir na espaldeira. Uhum. Porque se botar essas de crescimento que vão para os lados, assim, né, fica difícil para conduzir, cai naquele problema do não ter gente para fazer tudo, né, de ficar levantando galho e amarrando, Uhum. e depois na hora de colocar a tela para os passarinhos também fica mais difícil. Uhum. Então a gente faz tudo voltado já para facilitar um pouco. Sim. O Rodrigo perguntou quais os principais desafios que você encontrou ao começar a produzir as uvas e os vinhos. Ah, que pergunta. É, Bom, se não tem uma pô, resposta de imediato, é bom, acho que já está respondido. Porque se não, tivesse um que, desafio muito forte. é que produzir a uva é dificilzinho nas uvas viníferas normais aí por causa do negócio de tratamento, né? Uhum. Produzir o vinho é trabalho, tudo é trabalhoso só. O que a gente está vendo como mais difícil de tudo é a parte final, né? A parte comercial do negócio. Uhum. Produzir a uva dá trabalho, dá despesa e tal, mas vai. E a mesma coisa fazer o vinho, né? Então, se ele pudesse ser mais específico na pergunta, talvez eu conseguisse dar uma dica melhor aí. Sim, sem problemas. Qualquer coisa aí, Aham, mande de novo aí, por favor, vou passar para a próxima. certo. Aham. O William perguntou, professor, por ter genética americana, a planta apresenta maior vigor e, consequentemente, um pouco mais de trabalho para a manutenção do dossel vegetativo? Bem isso mesmo, matou a charada aí. Elas são bem vigorosas. Elas Uhum. têm, inclusive, essa que é o Sauvignon Blanc, ela está enxertada no 420A. Tu nota a diferença de diâmetro assim no calo do enxerto. Ela é bem vigorosa, cresce mais do que o resto. Emitem bastante galho, mas não é tão mais complicado. Eu tenho aquele esquema de arame duplo na espaldeira. No começo, tu conduzir, enfiar os galinhos ali para dentro, daí ela se vai sozinha depois. Uhum. Mas elas são vigorosas, bem vigorosas. Mais do que uma vinífera normal. Tá. Mais do que um Cabernet Sauvignon para dar um padrão assim de comparação. Né? E a Daisy perguntou se há possibilidade de trabalhar com essas uvas em diferentes categorias, estilos de vinho. Não sei, aí o senhor produziu só. Sim, já produziu vinho laranja, né? Já Uhum. produziu tranquilo normal, né? Uhum. De Eu acho repente, que sim. Elas têm, espumante.
É que não tem, o ruim é que não tem muita opção de, eu sei que eles têm lá já um Sangiovese resistente, Uhum. tem essas que eu tenho, tem Merlot, que eu não tenho aqui porque eu não quis ter Merlot, mas existe Merlot resistente italiano, Acho que e é, essas outras que boa, né? nós vamos pegar agora, que é o Pinot Blanc, Pinot Noir e o Tokai Friulano. Uhum. Então não tem muita opção, né? Fica meio limitado ao que já tem. Eu conversei com um rapaz, com um agrônomo lá do Viveiro, né? Eles que estão trabalhando fortemente aí em cima de... Chardonnay. Parece que já tem também um tipo de Chardonnay resistente. Chardonnay, ele falou outras variedades ali, eu não recordo bem, mas eles estão trabalhando com diversas uvas finas, né? Para criar a versão resistente. E é ligeiro, porque com esse negócio do DNA eles conseguem identificar, né? Se tem ou não tem os genes da resistência, eles sabem quais são, propaga. Se não, tira e depois faz vinificação para ver se... Não adianta a parreira ser boa e o vinho não prestar. Aí eles Uhum. fazem para ver se o vinho confirma o padrão assim das plantas mãe, né? A Cris aqui do Vinho Prosa perguntou, mas o cultivo dessas variedades já está legalizado em território nacional, porém a comercialização ainda não, é isso? Não, tu pode vender, só não pode dizer que é vinho fino. E o Uhum, cultivo para cultivar tem que importar e registrar no Ministério, o primeiro que importa registra. O uhum. Ministério da Agricultura fica lá com uma amostrinha, tipo uma quarentena por amostragem. Eu tive que dar um pezinho do meu Cabernet para eles lá, até agora tá preso lá no Ministério. Mas não tem, é totalmente legalizado. Só tem esse lado aí do vinho que não pode ser chamado fino, né? Uhum. Por Se enquanto. conseguisse uma brecha para omitir, né, eu acho que já seria de grande valia, né? É, pois é. Vai saber o Porque, que vem pela frente aí. é. O André perguntou: acredita que seja viável produzir de forma orgânica, mantendo qualidade e produtividade média ao longo das safras? Com essa aí tenho certeza disso. Coisa mais fácil do mundo. Porque elas não têm assim dificuldades. No meu caso aqui tem muito inseto aqui, né? Que é um lugar quente, é mais quente que aí na CA. Então tem insetos, aquelas lagartinhas que estão no cacho, pode dar para pegar nelas ali também. Mas isso aí, se tu fizer esses tratamentos com sulfato, com calda bordaleza, eventualmente com enxofre, eu acho que controla, né? Eu acho que dá para fazer um negócio orgânico mesmo, aí, orgânico de verdade, com esses tipos de variedade. Com as outras é bem difícil, né? Com as normais. A professora Regina disse que está com saudade, mandou um abraço. Eita, Regina de entomologia. de entomologia. Tá bom, obrigado. De nada. A Adila perguntou quando que o professor acha que as videiras estarão prontas para a produção máxima. E no caso já estão, né? Eu acho que já estão. As minhas aqui, com o terceiro ano, já deram. A Sauvignon Blanc deu mais de 6 quilos por planta e a Cabernet. Estou falando o nome da. A Sauvignon Cretos deu mais de 6 quilos e a Cabernet Volos deu mais de 5 por planta Uhum. na espaldeira. Transformando pela densidade que eu tenho aqui de plantio, daria tipo uns 13 mil quilos por hectare. Em espaldeira, eu considero que está razoável. Né? Uhum. Ó, o pessoal tá perguntando aqui, já tem gente se candidatando para vender, agora tem gente aqui querendo quando que pode provar, comprar. Uhum. Ah, é, na verdade aqui está aberto para visita, né? Se alguém quiser conhecer, já veio até um pessoal para conhecer especificamente essas dúvidas, essas resistências. Mas é só chegar. Agora vai vir aqui, não vai ter graça, né? Tem só os galinhos ali, né? Mas é Sim. bacana de vir ali por novembro, dezembro. Essas que eu tenho aqui, inclusive, são bem precoces, né? A primeira que eu colho é o Sauvignon Cretos. Aí, início de janeiro está pronto. E faz um grau bom, a uva bem sã e muita uva. Assim, é bacana de ver. Né? É assim a parreira que dá gosto do cara ter. Não Uhum. é aquelas coisas que nem nós tinha aqui o Petit Verdot. Dá um cachinho desse tamanho aqui, outro lá longe, pequenininho. O negócio dá um trabalhão e não produz, né?
Essas aqui dá gosto de trabalhar que tu vê o resultado, né? Tem retorno, tem resposta, né? Professor William perguntou se o senhor sabe dizer se agora o processo de compra dessas variedades está mais fácil. Não, é a mesma coisa de antes. Agora, essas que eu comprei agora, é o mesmo esquema. Tu entra em contato com o Charles, ali em Farroupilha, né? A vantagem é que ele faz tudo, né? A burocracia toda, o despacho, a aduana, todas aquelas coisas ele faz. Só tem que pagar. E aí, eles têm que fazer um registro. Se é a primeira vez que é importado, também tem essa parte chata que tu tem que registrar a variedade no Ministério da Agricultura. Mas também não é nada de muito complicado. A burocracia, né? O negócio brasileiro é complicado, é tudo burocrático. Né? E tem um outro detalhe que eu esqueci de falar que é importante. Tu encomenda, este ano nem sempre tem o que tu quer, nem sempre nas quantidades que tu quer, porque isso é novidade, né? E eles assim, vamos entregar em setembro. Normalmente é lá para novembro que elas chegam para ti mesmo, né? Porque vem, fica preso no porto e demora e vai até o cara te entregar. Então tem que ter irrigação, né? Eu tenho aqui, porque é normal para mim ter irrigação. Mas quem vai plantar em lugares que não tem irrigação, tem que providenciar um esquema para irrigar. Porque elas chegam já quase no verão, em função do ciclo deles na Europa, né? Sim. Que também não é grande coisa, só ter um esquema para irrigar lá, umas caixas d'água, umas mangueiras e se vira, né? Não tem muita complicação. O Vinícius perguntou se foram feitas degustações às cegas dos vinhos. As cegas e sem ser as cegas, de tudo que é jeito. Ah, é? Fizemos assim, Mas foi assim, só com esses grupinhos que eu te falei aí, do pessoal que é aqui de alguns colegas, e nem foi assim com todo mundo. Alguns eu dei as garrafas para o pessoal tomar em casa e tal, e outros a gente fez, a Simone, que é minha mulher, eu e as nossas filhas e tal, a gente fez uma coisa meio interna aqui, para ver, né? Porque às vezes como o vinho é teu, tu começa a achar ele muito bom e às vezes nem é tudo aquilo, né? É bom ter um filho de fora e poder igual o filho, misturar né? com o outro, né? Mas foi feito. Foi feito. O Rubem, acho que é Rubem, perguntou quantos graus Brix dá Sauvignon Cretos? A gente colheu esse ano com 22, eu acho que foi. Podia ter deixado mais, tá? Nós colhemos já com 19, 21 e 22. Mas acredito que se deixar aquela quietinha ali, ela vai mais. Tá? Vai além. E também tem uma coisa boa nelas, é que elas não perdem, não perde acidez, ela mantém assim uma certa acidez. Continua um vinho bem equilibrado. Mesmo com o grau, assim. Também não é um baita grau, mas 21 já dá um vinho branco muito bom. Né? O pessoal perguntou se todos são vinhos secos, né? Sim. Esse ano, na verdade, teve um vinho que ficou como estava doce demais a uva, né? Ele foi a 15 e ainda continuou um pouquinho de açúcar. Deu 15 graus de álcool e sobrou ainda um. Mas daí não dessas, aí de outras uvas, né? De uvas viníferas normais. Aí. A Gabriela perguntou qual é o viverista. É o Rauchedo, VCR. É a Vivai Cooperative Rauchedo. É aquele viveiro mais clássico, né? Sim. Não estou propagandeando eles, mas eles é que fazem. Tem um convênio com a universidade lá. Sim. E é um pessoal bacana, sempre nos atenderam muito bem. Assim, eu importei outras mudas deles, e quando não tinha essa, a gente importou muita coisa das viníferas normais. E teve um ano que algumas morreram sei lá, porque eles no ano seguinte repuseram, né? Deram. Então, é um pessoal bacana, um pessoal sério. O Cury fez uma pergunta aqui, o Leonardo Cury. Giovannini, tu volta ou não para o Campos Bento? Pois então, quase voltei o ano passado, mas aí
Aí caiu na politicagem aqui, não deu, eu desisti por enquanto. Ah. Tenho vontade, Tem a turma mas... de 2008 tá aqui em peso, é que o pessoal tá pedindo, ó, tem várias É. pessoas aqui, tem que voltar. Mas não preciso voltar. O Leonardo aí, tenho certeza que tá mandando ver muito melhor do que eu. Eu vi umas aulas dele um dia aí de Ele é paz, muito esse cara bom. aí tá de Eu certo. tive aula com Ele é ele, ele top. é muito bom. É. Então eu É. digo assim, eu não preciso voltar, tá mais do que bem, né, cuidado a viticultura aí com ele. Mas seria Uhum. legal, se a gente faria, eu acho que uma duplinha divertida aí, Uhum. né? Quem sabe, né? É. Uhum. Bom, o pessoal aqui falou que provou e aprovou o laranja de Sauvignon. Ah, sim, deve ser um desses meus amigos aí que eu dei uma garrafa. Uhum. Ele fica diferente, realmente fica bem bacana. O William perguntou, professor, em uma longínqua visita à sua propriedade, o senhor falou que iria testar o sistema TCP nos vinhedos. Deu certo? Aquele do calor? O TCP Do... do É. calor. Sim, testei. Eles me cederam uma máquina, fizemos o esqueminha aquele do gás e tal e tal. Ah, com toda a franqueza, eu te diria que não deu certo. Porque, primeiro, que não funciona realmente. Tu, mesmo com tudo direitinho, tu ainda continua precisando fazer tratamentos, tá? E segundo, que o atendimento como eu estou fora da região aí, né? Uhum. Qualquer coisinha que dava na máquina, eu dependia do cara vir lá de Pinto Bandeira para fazer, e nunca vinha, e demorava, bom, e as barreiras e os fungos não querem saber se o cara não veio, os fungos estão ali, né? Eles não Uhum. têm sábado e não têm domingo. E ficou ruim a logística e, e não resolveu totalmente. Eu reparei num dos anos, eu usei só por 2 ou 3 anos. Num dos anos eu até notei assim que a folha fica realmente mais dura, mais firmezinha. Mas ainda não dispensava tratamento com fungicida, né? Se tivesse funcionado totalmente, a gente teria insistido no negócio, teria valido a pena. Uhum. Mas foi testado e aqui não estou dizendo também que a tecnologia é ruim, não deu certo para mim. Na minha Sim. circunstância aqui não funcionou. Uhum. Professor, o Luiz perguntou, né, se seria possível falar um pouco dos cortes e cofermentações. Posso falar? Posso. É que a gente faz o vinho normalmente sem fazer corte, né? Acaba às vezes até faz, mas a maior parte do nosso vinho, não falei uma coisa importante, nós temos 26 variedades, se bem me lembro aqui, de viníferas, né? Algumas até eu já arranquei fora, já troquei, porque não produziam direito. Então são 26, tu calcula. Tem coisa que amadurece em janeiro e tem coisa que amadurece em fim de março. Então Uhum. para isso a gente tem câmara fria, né? Nós vamos colhendo a uva conforme fica pronta a variedade e tal, vai colhendo, lavando e pondo na cama. Colhe, lava, põe na cama. E na hora de fazer o vinho, se faz tem uma análise bem assim elementar, né, do açúcar, e agora a gente está analisando também a acidez. E come umas uvinhas para ver, né? Sentir assim como é que tá o sabor. E daí vê lá, bom, e anotadinho, tem tantos quilos de, tipo, dá um exemplo, Mourvèdre com 23 graus e com pH 13,5. Tenho lá 3 toneladas. Marcelin tem 1 tonelada. Bom, aí a gente fica inventando, mentalmente imaginando o que vai dar se eu misturar isso com aquilo, né? Uhum. Que até é bacana, porque é um exercício divertido, né? Um Uhum. pouquinho arriscado, porém, né? Que tu não sabe se vai dar o que tu imagina. E daí nós fazemos toda essa jogada aí de pensar na mistura antes, na cofermentação, né? Uhum. E daí vai trazendo, no dia que vai começar o vinho, vai na câmara e busca, bom, vamos pegar tantas caixas dessa, tantas daquela, tantas daquela. E a gente já vai desengaçando junto. Elas já entram para fermentar juntas. Uhum. Até é bacana de ver quando vai vermentino com nediolo, assim, as graúdas brancas, as pequenininhas, tinta fraca e tal. Aí é legal que dá para ter uma certa criatividade em cima. Uhum. E o vinho, a nosso ver, fica mais bacana do que cortar depois. Assim, a experiência que a gente tem aqui, todos esses que foram feitos em cofermentação, até agora nenhum assim deixou a desejar.
Pode ser que eu, né, que eu nunca Agora digo que a fica gente algo, mas fica mais difícil de manter um padrão, né? No caso. sim, até agora a gente não conseguiu, digamos, repetir de um ano para o outro. Cada ano é uma coisa. Talvez a gente consiga repetir um que nós chamamos de perfume antigo, que é o Mourvèdre com Marcelin, Uhum. que deu um dos melhores aí deu a proporção de uva mais ou menos a mesma este ano passado, não esse ano. Ano passado, 2019. Acho que deu para repetir o 2018. E os outros, alguns já não dá para repetir, porque tem uvas que eu já troquei. Viognier, Petit Verdot, Marcelino. Tem outros que eu já não tenho mais, né? Uhum. Tem mais. Que a gente vai... Essas que não deram muito certo, se sobreenxertou. E o que eu gosto de falar, assim, até propagandear, a melhor uva do mundo é a Vermentino. E é um troço espetacular. Uhum. Né, de uvas normais, assim, produz muita uva, uma uva sã, bonita e dá um vinho excelente. Então é outra daquelas assim que dá gosto de cuidar, porque tu vê uns cachos grandes, bonitos, um do ladinho do outro. Uhum. Né? Então eu já tive aqui tudo que foi curiosidade, Pinot Noir do normal, esse agora eu vou ter esse resistente, né? Uhum. O normal se murchava todo antes de estar maduro. Tive Gewürztraminer, tive Moscato de Hamburgo, Viognier, tudo isso aí já tirei, né? Já troquei. Petit Verdot, que produzia pouco. Marcelino, porque tinha vírus. Cada um tem alguma coisinha, a gente vai mudando, né? Uhum. Professor, o Vinícius perguntou se o senhor observou algum distúrbio fisiológico, como dessecamento ou um outro problema. Esse Vinícius, qual é esse Vinícius aí mesmo? Corbellini? Sim, é o Tcherca? Ah, o Ah, não. Corbellini lá do É, Espírito Santo? Ah, é um é cara o... bacana. Não, não, sabe que não, nenhum. Elas têm aqui o Cabernet Sauvignon, até às vezes pode ter aquele negócio de dessecamento da Rax, né? Uhum. E essa outra que eu falei que eu gosto muito aqui da Mourvèdre, tem direto. E eu boto, faço 4, 5 tratamentos junto, eu boto o sal amargo, né? Que é sulfato de magnésio. E sempre dá carência, deficiência de magnésio. Mas essas aí não. Produz um montão de uva e não tem problema fisiológico nenhum, assim. Uhum. Não tem mesmo. Só tentando lembrar algum sintominha, alguma coisa, nada. Nada. É a coisa mais padrão, assim, em termos de sanidade. Uhum. E qual o percentual de sobrevivência das mudas importadas? Dessas resistentes, um amigo meu, o Getúlio, aqui de Viamão, algumas que ele plantou não nasceram. Uhum. As minhas, 100%. Tudo pegou direitinho. Nossa. E só para tu ter uma ideia, no ano que eu plantei, na mesma fila, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, tudo igual. Plantamos a Saperavi, que é uma uva georgiana, aquelas uvas bem antigas, né? Uhum. Do mesmo viveiro, tudo assim. A Saperavi falharam, das 25 falharam umas 10. E essa resistente nenhuma falhou. Então Nossa. elas são mais rústica para plantar, assim, não tem muita frescura, né? Uhum. E quanto à exigência nutricional, é semelhante aí Então, às viníferas? é, eu estou tratando elas igual às outras, digamos, tá? Mas provavelmente talvez vá precisar mais adubação. A terra aqui é areia, né? Aqui Uhum. nós estamos em cima de uma paleoduna. Isso aqui é 450 mil anos, que em termos de história do mundo foi ontem, né? Era o fundo do Oceano Atlântico. Aí quando deu o primeiro recuo do oceano aqui, formou essas coxilhas aqui. Uhum. Então é uma terra muito pobre, é areia mesmo. A primeira camada é igual à praia, assim. Os primeiros 30 centímetros é como se estivesse ali em Arroio do Sal, ali na praia. Uhum. Depois é arenoso, mas a primeira camada é areia mesmo, né? E é muito pobre. E como essas plantas produzem muito, eu imagino que eu vou ter que botar mais adubo, né? A gente fez Uhum. quando plantou, tem a cervejaria aqui perto, a Ambev, e tem o pessoal que faz compostagem com o resíduo da cerveja, então se botou muito daquele composto da resíduo da cervejaria. E mais a correção de acidez e a adubação química, que se fez também. Uhum. Acredito que eu vou ter que reforçar isso aí, porque elas extraem muito, né? A produção é grande e extrai muito potássio e nitrogênio, principalmente. Uhum.
Perguntaram aqui também, né, sobre o uso de ozônio no tratamento das videiras. Se aqui no Brasil já. Nunca fiz, já li alguma coisa e achei interessante, mas o que a gente faz não nas videiras, a gente faz na uva colhida, é lavar, às vezes com água pura, às vezes não, sempre com água pura e depois água com sulfito, mesmo beta-bisulfito, e a gente usa bastantinho, assim, nos tratamentos, aquele dióxido de cloro, que é um desinfetante que se usa até põe na verdura, na alface, e dali a 5 minutos pode comer, que já não tem resíduo nenhum, né? Aquilo nós usamos, é meio que praxe, assim, no tratamento. Uhum. Mas esse negócio do ozônio eu não vi. Já li algumas coisas sobre radiação também, né? Mas nunca fizemos. A Adila... Sim, desculpa, professor. A Adila perguntou se ao que o senhor atribui essa diferença aí das mudas do vizinho não ter pego e as suas sim. Tem algum... Então, é que... Não, o vizinho fez tudo direitinho, tá? Ele fez tudo certo, não é por culpa dele. O Getúlio fez tudo bonitinho ali. Acontece que esse viveiro é muito grande e é um viveiro cooperativa. Então não é sempre, digamos, o mesmo cooperativado que fez as mudas, talvez. E eu não sei exatamente, pode ser algum problema. Por exemplo, muda brasileira aqui, teve um ano que eu comprei de um viveiro, que até nem vou dizer o nome aí, mas não nasceu nenhuma. Não é nenhuma, não. Plantei 144 pezinho de Cabernet Sauvignon, nasceram 6. Aí depois até eles, não, a gente repõe, dá o dinheiro de volta. Eu não quero dinheiro de volta, trabalhamos fazer isso aqui, né? O dinheiro não adianta, o tempo é o tempo, passou, né? Então, às vezes, pode ser lá o cara que bota a parafina, a cera, deixou muito tempo, a cera estava muito quente. Tem inúmeras causas aí de problema em viveiro. Né? Eu já fui viverista, né, de parreira. Os primeiros negócios que eu fiz era isso, e eu sei que é bem complicado. Então, qualquer descuido nos detalhes pode dar problema. Acho que pode ter sido alguma coisa assim. Sim. O Augusto perguntou, quanto a solos muito ricos de material orgânico, como elas evoluem? Não sei, porque o meu aqui é o contrário, né? Mas aqui, por exemplo, eu fiz uma espaldeira de 2,5 por 1,20, tá? O espaçamento. Fiz essa adubação que eu falei aí. E elas encheram bem a espaldeira, assim, ela talvez pudesse fazer mais espaçado. Então, eu imagino que numa terra mais fértil tem que fazer um espaçamento maior. Né? E outra coisa boa delas, essas que eu tenho, né? Poda curta, poda de qualquer jeito, dá uva de qualquer jeito. Não tem aqueles negócios de engulhou e não sei o que. Não, porque o Alberto tinha citado todas, ele fazia engulhou praticamente. Então, eu só faço isso aí nas que precisam, né? Que é o Nebbiolo, Alvarinho e na Terouro também. Essa eu tenho que fazer assim. O resto, quando dá para fazer cordão esporonado, faço, que é mais fácil e mais parelho. Assim. O Joel perguntou, professor, com essa lavagem das uvas, você chega a ter problema na malolática dos vinhos? Não, mas também não, porque eu boto a cultura malolática, né? Eu compro aquela pacotinho lá, que vem lá da Itália, e é garantido que acontece. E levedura também, eu uso levedura comprada, não fermento com a levedura essa do campo aí. Mas, na verdade, assim, essa lavagem não é um negócio tão drástico. Porque eu sei que esse mesmo amigo meu aí, o Getúlio e a Gladys, que são meus vizinhos aqui, um ano eles levaram um pouco da minha uva, uma parte lavada e uma parte não lavada. E mesmo a que foi lavada, fermentou igual, porque na cantina mesmo tu tem as leveduras, né? Tem no ar, nas paredes, por tudo, né? Então não é uma coisa tão complicada. Professor, a gente vai cair aqui em 20 segundos e aí podemos voltar? O que quer dizer com cair 20 segundos? Ele corta a gente depois de uma hora. Tá, até uma boa, vou tomar um copo d'água. Tá, aí só vai demorar um minutinho, porque eu tenho que fazer o download desse vídeo e eu já volto. Aí vai ser o mesmo esquema, tá bem? Tá legal. Até já. Eu vou... Obrigada, professor. Tá, até mais.